Proclamação. Esforço-me, tenho bom ânimo, e faço a obra. Não temo, nem me desalento, pois o Senhor Deus, meu Deus, é comigo. Não me deixará, nem me desamparará, até que seja acabada toda a obra para o serviço da casa do Senhor. 1 Crônicas 28:20. Carta de ensino: Como responder à provação, de Derek Prince. Enquanto cristãos, iremos passar por provações. Elas podem surgir de formas muito diferentes. Uma crise de saúde ou financeira, uma ruptura no relacionamento pessoal, rejeição ou perseguição devido à nossa fé. Um túnel escuro sem luz no outro extremo. Em qualquer altura da provação, é preciso não esquecer que Deus está mais preocupado com o nosso caráter do que com o que conseguimos alcançar. Então, como é que devemos responder à provação? Em primeiro lugar, temos de distinguir entre provação e correção. Como cristãos, somos demasiadas vezes incapazes de reconhecer a correção de Deus. Como resultado, adotamos uma postura de resistir ao diabo, quando, na verdade, deveríamos estar a submeter-nos a Deus. A raiz do problema de caráter que isto expõe é o orgulho. Há uma oração no final do Salmo 19 que eu e a Ruth costumamos repetir. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também de pecados de presunção guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei perfeito, íntegro, e ficarei limpo, inocente, de grande transgressão. Salmo 19, 12, 13. Cheguei à conclusão de que os erros ocultos não são segredos que ocultamos das outras pessoas, muito menos de Deus. Eles são ocultos para nós, erros no próprio caráter que não conhecemos. Davi descreve-os como soberba. São pecados que cometemos quando assumimos que a nossa conduta é aceitável para Deus, quando na verdade ela o ofende. Muitas vezes, Deus não irá revelar-nos esses pecados até que escolhamos deliberadamente humilhar-nos e convidarmos Deus a sondar o nosso caráter e a expor as nossas motivações mais íntimas. Quando tivermos a certeza que aquilo por que estamos a passar é na realidade uma provação de Deus, temos de assegurar-nos de que todas as nossas bases estão cobertas, para usar uma expressão de beisebol. Base número 1. Arrependimento. O arrependimento é provavelmente a doutrina cristã básica que é menos realçada pelos pregadores contemporâneos. Somente crer é uma mensagem que soa bem aos nossos ouvidos, mas que não é bíblica. Do princípio ao fim do Novo Testamento, a mensagem é: primeiro arrepende-te, depois crê. Quando há qualquer pecado nas nossas vidas, todo e qualquer tipo de fé que não proceda do arrependimento é uma falsificação humanística. Ela não produz os resultados que procedem de uma fé genuína. Uma ilustração simples do arrependimento verdadeiro é fazer inversão de marcha como um automóvel. Você conhece que não tem vivido de forma correta. Por isso, pare e faça inversão da marcha. Depois prossegue na direção oposta. Se não acabar por seguir o caminho na direção oposta, é porque não se arrependeu verdadeiramente. Base número 2. Compromisso. De acordo com Romanos 10:9, há duas condições essenciais para a salvação: crer no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Quando você confessa que Jesus é o Senhor, está a dar-lhe o controle total e incondicional sobre a sua vida, sobre o seu tempo, o seu dinheiro, os seus talentos, as suas prioridades, os seus relacionamentos. Você não pode reter nada. Alguém disse que se Jesus não for Senhor de tudo, ele não é Senhor de todo. Se Jesus não for Senhor de tudo, ele não é Senhor de todo. Base número 3. Atitude perante a Escritura. Satanás provocou a queda dos nossos primeiros pais quando ele os levou a questionar a verdade da palavra de Deus. É assim que Deus disse, Gênesis 3:1. O próprio Jesus colocou o selo da sua autoridade divina sobre a Escritura quando ele a chamou de palavra de Deus e acrescentou: a Escritura não pode ser anulada.
João 10:35. Paulo afirma categoricamente: toda a escritura é divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16. Questionar a autoridade da escritura é um luxo a que nenhum de nós se pode dar. Seguramente, esse é hoje o caminho para o desastre, tal como foi no Jardim do Éden. Base número 4. Relacionamentos certos. A doutrina certa é a base da fé cristã, mas a doutrina certa irá produzir relacionamentos certos quando aplicada corretamente. Os nossos relacionamentos pessoais devem refletir a doutrina que professamos. Os nossos relacionamentos pessoais devem refletir a doutrina que professamos. O próprio Jesus realçou bastante a importância de manter os relacionamentos certos. Ele deu-nos diretrizes claras para lidarmos com um irmão que peca contra nós. Mateus 18:15-17. No Sermão da Montanha, ele avisa: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Mateus 5:25. Ele encerrou a sua oração modelo com um aviso solene: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. Devemos ter o cuidado de verificar as nossas atitudes e os nossos relacionamentos em qualquer momento da provação para certificarmos-nos de que não estamos a abrigar qualquer amargura ou ressentimento ou falta de perdão nos nossos corações. Também temos de ter presente que não podemos ter relacionamentos certos com as pessoas erradas. Não vos enganeis. Paulo avisa-nos: as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Não podemos viver vidas santas se estivermos ligados a pessoas ímpias. Todo esse tipo de relacionamentos deve ser suprimido com o golpe da espada afiada da palavra de Deus. Não podemos ter relacionamentos certos com as pessoas erradas. O exemplo de Jesus. O exemplo supremo das respostas certas à aprovação é providenciado pelo próprio Jesus, o qual, como nós, em tudo foi tentado, provado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Para seguirmos o seu exemplo, é preciso que deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos olhando para Jesus, autor e consumador, aperfeiçoador da nossa fé. Hebreus 12:1-2. Não é suficiente lidarmos com as coisas que são realmente pecaminosas nas nossas vidas. Também precisamos de eliminar os embaraços, aquelas coisas que não são pecaminosas em si mesmas, mas que nos impediriam de concentrarmos todos os nossos esforços no nosso serviço para Cristo. Um atleta, quando corre, usa o mínimo possível de roupa. Ele não carrega nenhuma grama de peso desnecessário. Nós temos de fazer o mesmo. Eis algumas das coisas que podemos ter de eliminar: obrigações sociais sem qualquer significado espiritual, ligações sentimentais a pessoas, lugares ou animais de estimação, preocupação excessiva com o mercado de ações, desportos ou moda feminina, desejo de ver montras, preocupação com dinheiro, saúde, família ou política. Temos de colocar 2 questões em relação a cada coisa a que dedicamos tempo e atenção. Será que isto glorifica a Jesus? Será que isto me edifica espiritualmente? A necessidade de perseverança. Um dos requisitos de caráter essenciais ao longo das Escrituras é a perseverança. No entanto, para muitos cristãos, esse tema não é popular. Se eu anunciar que o tema da minha pregação vai ser perseverança, ouço muitos poucos aleluia como resposta. Por vezes continuo: deixe-me dizer-vos como devemos cultivar a perseverança. As pessoas ouvem avidamente ansiosas por aprenderem o segredo. Há apenas uma forma de cultivar a perseverança. Prossigo, que é perseverando. Isto é acolhido por um suspiro coletivo quase audível, expresso em palavras. Esse suspiro significa:
Quer dizer que não há uma forma mais fácil? Há apenas uma forma de cultivar a esperança, que é perseverando. Não há uma forma mais fácil. A perseverança é um elemento fundamental da vida cristã vitoriosa. Se só pode ser cultivada perseverando. Quando aceitarmos esse fato, poderemos começar a responder corretamente a cada provação que vem ao nosso encontro. Poderemos encará-la como motivo de grande gozo, sabendo que a prova da nossa fé desenvolve a perseverança. Tiago 1, 2-3. Mas somos avisados de que temos de deixar a perseverança terminar a sua obra. Tiago 1,4. Por outras palavras, temos de continuar a perseverar até que o propósito de Deus tenha sido totalmente realizado e até que ele ponha fim à provação. É muito raro Deus dizer-nos de antemão: esta provação irá durar 6 meses. Ao fim de 5 meses e meio, a pessoa poderia acabar por dizer: já não aguento mais, desisto. Que triste! Mais 15 dias de perseverança e o propósito de Deus teria sido cumprido. No entanto, essa pessoa agora terá de passar por outra provação, concebida para lidar com o mesmo defeito de caráter. De fato, Deus não irá deixar de testar-nos até que o seu propósito tenha sido cumprido. Quanto mais rápido aprendermos a perseverar, mais rápido será o nosso progresso espiritual. Em 1 Coríntios 9:25, Paulo, tal como o autor o Hebreus, usa o exemplo de um atleta. Todo aquele que luta pelo prêmio exerce domínio próprio em todas as coisas. Só cultivando o domínio próprio é que teremos força para perseverar. Em 2 Pedro 1, 5-7, Pedro faz uma lista dos 7 passos sucessivos que ascendem do alicerce da fé à suprema realização do caráter cristão. Amor ágape. Esses passos são: virtude, excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Fica assim claro que o domínio próprio é um pré-requisito essencial para a perseverança. Cada teste de perseverança é também um teste de domínio próprio. Ele irá expor qualquer fraqueza em qualquer uma das várias áreas da nossa personalidade. Na área das emoções, a fraqueza pode ser medo ou desencorajamento ou depressão. Na nossa natureza carnal, pode ser apetites ou desejos descontrolados. Nos nossos relacionamentos pessoais, pode ser ira ou ciúme. No nosso desenvolvimento espiritual, pode ser orgulho ou autoconfiança. Seja qual for a área de fraqueza, ela será exposta quando formos confrontados com o desafio para perseverar. É um fato trágico que muitos cristãos nunca ultrapassam estes 2 níveis de domínio próprio e perseverança. Consequentemente, nunca progridem para as virtudes cristãs mais elevadas que se situam nos restantes 3 passos: piedade, fraternidade, amor. Parece-me apropriado encerrar esta carta com a mesma escritura com que encerrei a minha carta de ensino anterior. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago 1,12, SBB, Sociedade Bíblica Britânica. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.